Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos, onde aqui hoje a gente tem o Carlos, nosso amigão aí, o Gerson, eu, a Cleide, a Suzelei, a Sueli, que hoje não vai conseguir estar conosco, mas está em coração, e a todos vocês aí que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá esta oportunidade de externar as nossas reflexões acerca desse livro base que nos norteia tanto na nossa vida e na hora da nossa desencarnação. E assim, para nós começarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão ao nosso anjo da guarda que nos acompanha, os nossos mentores, os mentores desse grupo de estudos. Vamos assim agradecendo a nossa Mãe Maria, a nossa Maria Santíssima, ela que nos cobre todos os dias com seu manto azul de luz, nos enchendo de energia, de amor, de esperança. E assim agradecemos a seu Filho, nosso Mestre Jesus. Obrigada, Jesus. Caminhar contigo é sempre melhor, é sempre mais fácil o caminho. Obrigada, Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui encarnados e estarmos aqui em grupo estudando esse livro base. E pedimos licença agora a toda a equipe de Allan Kardec e a Allan Kardec para adentrarmos as questões de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, assim, semana passada nós paramos aí na 199, onde a Sueli leu para nós, a 199 e a 199A. Aí eu fiz um breve comentário, e nessa questão da 199, a gente estava falando da sorte das crianças após a morte, ou seja, o destino das crianças aí após a morte. E a Sueli trouxe várias explicações aí, além da que tem no livro aqui para nós, só para a gente relembrar um pouquinho essas. Kardec, ele faz a pergunta aqui para a espiritualidade, porque a vida se interrompe com frequência na infância, né? Então, Kardec, ele quer saber por que tantas mortes das crianças. Então, a gente viu, e a Suzeli nos explicou, que essa experiência, ela pode ter sido terminada abruptamente, numa outra existência, e aí o espírito, ele precisou desse pouco tempo, né, nessa existência para completar a anterior. E normalmente, gente, todos os envolvidos, porque para um ser reencarnar, ele precisa do pai e da mãe. E normalmente são provas ou expiação aí para os pais, né? E no comentário que teve depois de Allan Kardec, depois da 199A, porque Kardec ele aqui vai perguntar, né? Em que se transforma o espírito de uma criança morta em eternidade? E a espiritualidade fala que recomeça uma nova existência. Então, aqui, mais uma vez, a gente lembra que o processo de reencarnação, o reencarne é para todos, né? Crianças de meses, poucos anos, para adultos. Então, no plano espiritual, a gente fica, sim, por algum tempo para reaprender, para retomar outros valores e se prepara para o reencarne. Então, até esse período de uma encarnação para outra, a gente chama, a espiritualidade chama de erraticidade.
Então, a erraticidade é esse período que a gente fica entre uma encarnação e outra. E no comentário de Kardec, é, é muito interessante todo esse comentário aqui, porque Kardec ele já inicia aqui fazendo uma comparação da crença que vamos para o céu ou para o inferno, né? De quem morreu novinha não sofreu quase nada. Que mérito ela tem de ir para um céu, né? De acordo com algumas crenças religiosas, e outra que ficou sofrendo na Terra ao desencarnar vai para o mesmo lugar? Então, ele faz essa comparação. E é interessante que aqui, Allan Kardec, ele faz essa comparação e que ele fala, né? É tudo de acordo, gente, com a justiça divina, com a justiça de Deus, né? Então, e aquele que fica para trás só pode se queixar de si mesmo porque se acomodou. Então, isso é uma grande reflexão aqui para nós, porque todos têm o merecimento, todos, segundo aquela frase, cada um segundo as suas obras, né? E que nem todas as crianças aqui, ele nos alerta nesse segundo parágrafo aqui, até, que nem todas as crianças elas são inocentes. Então, tem as crianças que desde pequenas, elas têm alguns instintos aí que não são bons. Algum de nós aí já deve ter presenciado isso. E tem, nesse estágio infantil, a criança, ela apresenta muitos vícios, comportamentos equivocados. Isso demonstra de ser um espírito ainda atrasado, né? Então, essa lei aí é para todos, mesmo se veio como criança ou não, porque depende aí do espírito que está por detrás desse corpo aí que veio no planeta Terra, né? Então, o que traz de outras vidas, esses débitos a resgatar, consequentemente o espírito, ele vai ter uma vida com um pouco mais de dificuldades. É difícil, porque vai corresponder ao seu nível espiritual, né? Independente aí se ela vem como criança ou já, porque todos nós vemos como criança, a gente passa por esse estágio, não tem como já vir adulto. Então, todos nós aí vamos passar, né? Mas é sempre importante a gente lembrar nessa parte aqui que fala das crianças, que vem como criança, assim como nós viemos. Mas o que está por trás desse corpo físico é um espírito, né? E com o tempo a gente vai vendo como ele vai se evoluindo, por isso que é tão importante, né, gente? Aquela fase da criança onde os adultos, os pais têm aquela responsabilidade de auxiliar ali na intelectualidade, nos conhecimentos, passar os conhecimentos da moralidade. Essa parte é muito importante, porque ali a gente tem essa grande oportunidade de auxiliar esse espírito na sua evolução. Alguém tem mais algum comentário da 199? Se não, vamos seguir aí. Como você mesmo falou, né? A criança, como a gente já tem estudado, é um espírito antigo, né? Já passou por várias encarnações, várias experiências, já tem uma história, né? Com débitos, erros, né? Acertos também, né? E esses débitos, erros, vão sinalizar a sua próxima existência, né? Assim como os acertos, né? E cada um tem a sua programação, de acordo com a sua necessidade de crescimento, né? Às vezes a criança, aí vem a criança e morre pequenininho, às vezes é para quitar um débito do passado, às vezes uma morte abrupta, né? Um suicídio, um mau cuidado do corpo que ela teve numa existência anterior, com vícios, né? É,
maus tratos do corpo. Quando a gente não cuida do nosso corpo também, é como se fosse um suicídio, né? Quando a gente não se alimenta direito, é, usa coisas ilícitas. Então, tudo isso é uma forma de suicídio. Então, é uma forma de você estar acelerando a sua morte. Às vezes, a criança vem só para resgatar algum erro e para depois começar uma nova vida, né? Com uma nova energia, né? E às vezes a gente pensa, ai, morreu tão precoce, né? A gente se sensibiliza, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de um espírito, né? Não é uma criança, né? Às vezes também é, pode ser uma experiência para os próprios pais, né? Às vezes a morte precoce das crianças, às vezes não tem nada a ver com a própria criança, às vezes tem a ver com os pais. Às vezes a criança vem só para chamar a atenção daqueles dois adultos que geraram aquela criança, para colocar eles no caminho certo, né? Porque a gente sabe, né, gente, não tem melhor aprendizado do que a dor, né? E não existe dor pior do que a dor de perder um filho, né? Então, às vezes a criança vem para ensinar também, né? Ela vem com um ato de amor para ensinar aqueles dois outros espíritos que já estão na forma adulta a caminharem no caminho certo, né? Isso aí, Cleide. Bom dia, Noah! Você veio participar do nosso grupo de estudos? Você faz parte. Quando você crescer, você vai ver esses vídeos. Com certeza, vai estudar neles, vai Sim, relembrar, né? sim. Então vamos continuar aqui. E olha só, agora nós continuamos aqui no livro segundo, capítulo 4, que fala da pluralidade das existências, mas nós vamos aqui para o item 6, que fala sexo nos espíritos. Então vamos para a questão 200 aqui. Então, na questão 200, Allan Kardec ele pergunta: os espíritos têm sexo, né? Então, Allan Kardec quer saber como é aí a sexualidade dos espíritos. E a espiritualidade responde: não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Então, a espiritualidade aqui respondem que o sexo ele só tem a ver com o corpo físico e não com o espírito. O nosso corpo espiritual, ele ele não é tão denso quanto o nosso corpo físico e não tem os mesmos órgãos do corpo físico. Então, mas as formas de sexo no mundo espiritual, né? Porque aqui a gente se refere no plano espiritual, no mundo espiritual, são variáveis, porque é de acordo com a evolução do espírito, gente, porque tem aqueles espíritos que são mais atrasados, menos evoluídos, e o seu perispírito, ele acaba sendo também mais materializado, mais denso. Então, ele continua no plano espiritual com a mesma necessidade. Então, ele vai, porque a gente já viu, gente, que nós desencarnamos do jeito que somos aqui. Se somos viciados em alguma coisa, a gente vai levar esse vício. Por isso que a gente tem que aproveitar a nossa oportunidade aqui na Terra para a gente tratar os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas mazelas. Porque aquele espírito que tem vícios na área do sexo, quando encarnado, quando for desencarnar, quando está desencarnado, ele vai levar esses vícios. E aí, gente, é que muitas vezes nas literaturas espíritas
em livros, nós vemos o quanto existe de obsessão desses espíritos em relação aos encarnados que utilizam o sexo um pouco mais, né, aflorado, um pouco mais assim, digamos, não sei nem se eu falo normalidade, né, porque a gente entende que o sexo, ele tem aí a ver com sentimentos, sim, mas ele é para proteção, para reprodução. Então, por vezes, nas literaturas, nós vemos aí o quanto existe de obsessores. Por quê? Quando desencarnam, eles estão com esses vícios. Então, aquelas pessoas que são encarnadas, que têm esses vícios na área do sexo, eles vão se atrair. Eles vão se atrair por sintonia, né, por afinidade. Então, esses espíritos vêm porque eles necessitam, porque eles ainda estão muito materializados. Então, é isso que a gente fala de espíritos ainda materializados, porque a sua moralidade ainda não foi, não é uma evolução que se desligou desse vício, né? E também é interessante, eu não me lembro qual foi o livro, mas até quando eu estava fazendo o curso de médios, a gente estava lendo o livro do André Luiz, e lá tinha um casamento espiritual. E ali me surpreendeu muito, porque eu não sabia. Eu falei assim, legal, gente, né? Espiritual, tem união espiritual. Claro que não é igual a que a gente tem no planeta Terra, que tem é, esses desejos, essas paixões, são ligados ali pelos sentimentos, assim como a espiritualidade aqui nos respondeu. E quem leu o nosso lar, o livro, vai ver que ali no mundo espiritual, gente, existe, a gente já sabe, né? Existe trabalhos, vários tipos de trabalhos, existe confraternização entre eles, existe também o entretenimento, né? Existe essa parte também. E tem a casa, tem a família, tem namoro, tem casamento, tem etc. Só que é diferente, por quê? Porque está em outro plano, no plano espiritual. Mas existem tudo isso, só que é claro, como o corpo é mais sutil, né? Não existe o corpo físico, a gente tem que lembrar que o pensamento é tudo. Então, a afinidade ali pelos sentimentos. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Sim, sim. Então, eu concordo com tudo isso que você colocou, né? Interessante. Agora, se o espírito ele escolhe o corpo, ele também poderá escolher o sexo, né? No sentido das provas e expiações que ele irá passar aqui nessa encarnação. Então, por exemplo, se ele foi um homem extremamente agressivo, abusivo, né? Maltratou muito sua esposa, ele poderá vir num corpo de mulher para sentir tudo aquilo que ele fez. E vice-versa, né? Se a mulher também foi uma pessoa que traiu, que, que não respeitou, né, o marido, ela poderá também vir como homem e sentir tudo na pele, né? No sentido das provas e expiações que eles irão ter que passar. Eu acredito nisso. É interessante isso que você comentou, Suzele, porque Eles em muitos estudos a gente aprende realmente assim, porque aquele que abusou, né, por exemplo, uma mulher, no corpo de mulher, que abusou bastante dessa parte, na sua próxima reencarnação, como provação, ela vai vir no corpo de homem. Então, por vezes, aí depende, né? Tem aqueles espíritos que eles vão aceitar e tem outros que não vão aceitar, né? Porque depende muito da prova, porque se Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, permitisse que com
aquela ainda moralidade que a pessoa está, que o espírito está, e vier novamente no corpo de mulher, isso não significa só uma encarnação, significa que ela teve, né? Ela veio de novo como mulher, errou de novo, aí veio de novo, errou de novo. E Deus, na sua misericórdia, vai falar assim: não, olha, agora você precisa dessas provas. Então, aí no processo reencarnatório, ela vai precisar vir num corpo de homem, né? Para que aquilo segure um pouco ela naqueles vícios que auxiliem nesse processo. Por isso que, gente, né? Até quando eu comentei aqui que no o plano espiritual existem aí vários trabalhos, gente, tem toda uma equipe, né? Que auxilia nesse processo reencarnatório, nos orienta, nos dá informação, né? Então aí a gente vai trabalhando para quando está encarnado, a gente não vai lembrar desse processo, graças a Deus, né? A gente tem o mérito aí do esquecimento, mas a gente tem que se esforçar e aceitar, sempre com muita gratidão, o corpo que temos e se estamos na condição de mulher ou de homem. É isso mesmo, bem lembrado, Suzele. Podemos seguir? Eu ia falar a mesma coisa. A Suzy, ela, ela completou o que eu ia falar, que realmente o sexo ele é só importante quando estamos encarnados, né? Porque para o espírito isso não tem importância, né? Só para definir como vai ser sua encarnação, né? E como você mesmo falou, né, Meire? Quando estamos desencarnados, o sexo é só importante quando a pessoa não se desliga da matéria, né? Fica com aquela obsessão. Como a gente está estudando o livro Entre o Céu e a Terra, tem um fato, né? Da Sim. esposa que faleceu e fica obsediando a segunda esposa do marido, porque ela não quer se desligar do marido e não quer que ele tenha ninguém, né? A mãe das crianças lá, né? Então, é uma explicação bem fácil da gente entender, né? Porque às vezes as pessoas não se desligam, né? Quando vão, não se desligam da vida daqui. Aí fica aqui obsediando quem ficou. Então, é só para quem ainda não se desligou. Porque quando a gente entende e vai seguir nosso caminho, a gente vê que isso daí é só para quem está aqui mesmo, que só tem a função aqui na Terra, né? Porque lá no mundo espiritual, isso não é o mais importante, né? Se é homem, se é mulher, né? Perfeito, Cleide. Jenson vai fazer a 201 para nós? Sim. Bom, a 201 ela é um complemento, basicamente, da 200, né? Todos os comentários que a gente fez agora valem também para 201. É Mas verdade. vamos ver a pergunta aqui. O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta: sim, são os mesmos. Espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, no meu entendimento aqui, no aspecto da espiritualidade, o sexo, né, não tem relevância. A relevância maior é aqui na Terra, né, por questão biológica, né, a questão da necessidade da reprodução, né, isso é uma coisa mais animalesca, né, uma coisa mais corpórea, né, por assim dizer. A doutrina espírita, ela se preocupa muito mais como você vai conduzir a tua vida como encarnado, né? O que importa é o seu caráter, suas condutas, os seus aprendizados, o seu desenvolvimento, tanto que, também, ao meu ver, o espiritismo, ele não leva, não condena, não tem assim uma questão de repúdio no que se refere à escolha da sexualidade. Se a pessoa é homo, se é hétero, né? No aspecto espírita, né? Na doutrina espírita, isso não é relevante. O relevante é como você conduz a tua vida.
e a importância de você ter a oportunidade de encarnar homem, depois a oportunidade de reencarnar mulher, é basicamente para você ter, né, nas suas provas, nas suas expiações, a oportunidade de desenvolver, vivenciar questões relativas àquele sexo, né? Aquela personificação aqui em provas e expiações, né? Como desenvolver assim laços maternais, a questão da geração de uma vida dentro de você, se você escolher reencarnar somente homem, né? Ou vice-versa, como ele diz aqui. Então não tem muito o que complementar, acho que a gente discutiu bastante aqui na questão anterior. É só esses pontos que eu queria colocar, que é a espiritualidade, ao meu ver, não tem dá tanta relevância assim na sexualidade. Né? Você está homem, você vem homem ou mulher. Agora, como você conduz, não é isso. O que vale mais é o caráter e a sua condução. É isso mesmo, Gerson, porque a diferença de sexo existe enquanto estamos encarnados, né? E os espíritos, eles trocam de posições, né? Às vezes, quantas vezes forem necessários para o aprendizado, para a sua evolução. Então, no corpo físico, ora está um homem, ora está mulher, dependendo da sua aprovação. E quando desencarnamos, normalmente, isso não é regra, não é tabelado, nem gabaritado, mas normalmente a gente conserva a imagem da nossa última encarnação, né? E, por vezes, essa aparência também no plano, no mundo espiritual, ela pode mudar, porque o nosso perispírito é que está ali, ele é um corpo, a gente já viu que ele é um corpo mais moldável, plasmado, mais fluídico. Então, ele vai se modificando conforme a vontade do espírito, né? Lembrando que no mundo espiritual, o pensamento é tudo. Aliás, aqui também em nós encarnados. Mas um ponto que você comentou, Gerson, que me chamou a atenção, quando a gente fala nessa forma animalesca, muito bem lembrado, porque às vezes as pessoas soam isso aos ouvidos de forma agressiva e não é, gente. Se nós formos lembrar, a gente passou aí pelos reinos e o último reino foi o reino animal. E do reino animal para o hominal. Então, a gente ainda traz, assim, aspectos do corpo físico animalesco mesmo, né? Se a gente for analisar muitos mamíferos, né, os órgãos, eles são bem parecidos ainda. Então, nós ainda, terrícolas, né? Nós ainda somos ainda animalizados, né? Por esse corpo físico, sim. Então, conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai se depurando, o espírito, nós vamos ficando menos denso do que somos agora. Né? Então, a gente vai perdendo um pouco aí essa densidade de acordo com o nosso grau evolutivo. Né? Alguém É gostaria de importante comentar? Sim, lembrar Sueli. o que o Gerson colocou, né? A questão da escolha sexual, né? Não é discriminado na questão da espiritualidade. Pouco importa também se é homem, se é mulher, ou as escolhas que o ser humano faça, né? Eu acho que tem tudo a ver também com as escolhas que ele fez no mundo espiritual, ou não, né? Não sei. Mas provavelmente sim, porque determinadas escolhas, tudo tem a ver, né? Talvez também ele tenha pré-julgado muito um homossexual, por exemplo, e tenha nascido e tenha ficado, tenha escolhido ser um também para sentir na pele, também vai saber, né? Então, eu vejo nesse sentido também, não discriminando, muito pelo contrário. Mas se tudo é uma questão da escolha que fizemos antes, talvez ele escolha
determinadas formas sexuais por uma questão de prova e expiação também, por que não, né? Não sei. Sim, são algo que a gente vai vendo, a gente vai estudando, a gente vai conhecendo, né? Suzeli, como a gente comenta, né? Nada é gabaritado, né? E tabelado. E por vezes a homossexualidade, ela, ela é de acordo com o espírito, provavelmente ele não aceita, né? Então, por exemplo, vem num corpo de homem, mas ele acaba se rebelando, né? Não aceitando aquela aprovação. Então, não. Aí traz os trejeitos e às vezes você vê muitas crianças menininhos que às vezes falam, não, eu sou menina, e vai brincar com coisas de meninas. Então a gente tem que olhar tudo isso realmente com muito amor, com muito carinho, muito acolhimento, né? E que o espírito ali, ele está tendo essa oportunidade evolutiva, ele vai passar por essas provas, mas como ele vai passar? Não é verdade? Sim, Eu acho que tem muito a questão de quantas vezes esse espírito reencarnou num corpo feminino ou no corpo masculino. Então, se é um espírito que reencarna muitas vezes e tem as suas preferências no aspecto feminino, eu entendo que na próxima reencarnação dele, se ele vem num corpo de homem, ele traz essa herança de outras passagens, essas preferências, essas afinidades com, ah, com o espectro feminino, né? Acho que além da prova, da expiação, acho que tem essa questão da herança de como ele vivenciou as outras reencarnações. Por isso da importância desse equilíbrio. É. Ora o espírito vem no masculino, ora no feminino. Senão existe um desequilíbrio e acaba refletindo de alguma forma nessas questões. É o que eu entendo. Nossa, perfeito, Gerson, também isso que você comentou, porque, gente, quantas vezes a gente não vê tanto homem quanto mulher, às vezes assim com uma personalidade um pouco invertida do que se a gente chama o tradicional. Quantas vezes a gente não vê mulher que ela é guerreira, ela pega, ela faz, ela acontece, ela troca o chuveiro, ela vê parte de marcenaria, ela faz isso e acontece, mas tá, né? Como mulher, é mãe, é esposa, mas ela tem essa personalidade. E às vezes o homem, né, o marido, já não tem. Quantas vezes eu já presenciei casos assim de amigos nossos, né? E quantas vezes o homem ele constrói sua família, é o chefe ali, e tudo, mas ele tem uma docilidade para falar, uma gentileza, e aí se conversa com o casal, a mulher é mais pá, né? Mais bruta, né? Mais Digamos assim, e o homem é aquela docilidade, né? Porque por vezes, fala mansa, fala fina também, né? isso, né? Nossa, muito bem lembrado, porque realmente nossa, para a gente sempre olhar tudo isso com muito carinho, com muito amor e nunca julgar, né, gente? Porque às vezes é espírito que veio várias reencarnações aí como mulher ou como homem. Sim, gente, esses trejeitos. Um exemplo, com muito amor e carinho, um comentário de Chico. Chico tinha aquela imagem máscula? Não tinha, gente. Ele, não sei, né? Mas ele deve ter sofrido, ainda mais naquela época, alguns preconceitos, né? Julgamentos, mas ele não tinha aquela imagem de másculo, não tinha. Ele era mais dócil, mais meigo, até na forma de falar. Então, assim, por isso que a gente fala, nada é tabelado e gabaritado. E Chico, em um programa, em um dos estudos que eu estava tendo, e lembraram que no programa dele Pinga Fogo, ele comentou sim que vai aumentar no mundo a homossexualidade, essa questão
né, de personalidades a invertir. E quem sabe, no seu processo reencarnatório, ele aceitou também vir assim, já para ir auxiliando nós da humanidade a ter essa aceitação. E, gente, olha como é gostoso estudar em grupo, está quase acabando. Mas olha só, hoje, só um exemplo, eu vejo os nossos sobrinhos, né, Gerson? Até outra vez, eu estava comentando com o Gerson aqui, a gente está aqui na faixa de 50 a mais, né? Não, menos. Não, não, 50 a mais. E a gente vem daquela época que também a gente foi crescendo naquela sociedade lá, o que tinha que ser o certo, o erradinho, tal, e a gente acabou criando preconceitos, né? E cria esse julgamento. Hoje eu vejo nossos sobrinhos que olham tudo isso, a homossexualidade, né, essa união de mesmo sexo com tanta naturalidade. E eu vou dizer para vocês, eu aprendi e vivo aprendendo com eles. Porque há um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu olhei minha sobrinha Maria Luísa, aí num fato que me chamou a atenção, que eu vi, quando eu vi, ela olhou aquilo, e assim, para ela era normal. E eu falei, é nisso que eu vou me inspirar. Ela nem sabe dessa história. Mas aí depois, quando eu pensava ter um pensamento preconceituoso, eu lembrava dela. Eu falei assim, eu vou me inspirar na Maria. E fui indo. Então hoje é muito natural, gente. Cleide, você gostaria de comentar, né? Ó, a gente tem um minutinho. Se É você quiser, você pode rapidinho. comentar, se não, deixa para a próxima. Não, é rapidinho, é porque vocês já falaram tudo. Eu só queria dizer que a gente sabe, né, que masculino e feminino, a única importância é somente para as provas da próxima vida, né? Para os trabalhos, né? Para tudo que a gente vai ter de aprendizado, vai carregar de aptidões diferentes. Então, esse negócio de masculino e feminino é só para isso, né? Porque, na verdade, a alma é uma só, né? A alma é aquela que carrega tudo que a gente já tem de experiências anteriores, né? Então, o masculino e feminino é para o espírito aqui ir se aprimorando, né? E crescendo sempre. É só isso, é só para acrescentar. Deu tempo, né? Deu. Deu sim, mana. É Muito só dar tchau. obrigada. E é isso mesmo, Acabou. gente. Como é bom estudar em Tá, grupo. tchau, Rô. Gratidão a todos. Que tenhamos um excelente dia, uma excelente semana e até semana que vem. Com fé em Deus, gente.